Olá, boa noite. Estamos aqui nessa quinta-feira, 23 de julho de 2020. Vamos iniciar a live dessa noite, né? Iremos receber a nossa amiga Paola Baroncini, ou Barontini, né, como queiram, da Baroncini Consultoria. O tema da live desta noite será sobre liderança de equipes remotas, né? Estamos vivendo um período de quarentena, né, imposta pelo novo coronavírus, e o trabalho remoto, o trabalho home office, a cada dia que passa, né, veio para ficar, e muitos desses temas serão tratados nessa noite, né? Então eu vou colocar aqui o nosso tópico, né, fixo na live da noite para ficar registrado aqui. Live 23/7, 18 horas, com Paola Baroncini. Então vai ficar registrado aqui na nossa live. E também vou escrever o título da live para que ele possa ficar bem em destaque. Liderança de equipes remotas. Então está o nosso título aqui. Vou fixar o título para que ele possa ficar registrado. Então, live do dia 23/7, 18 horas, Paola Baroncini, da Barontini Consultoria. Então, vou dar aqui boas-vindas para a Cris, para nossa amiga Leila, nosso amigo da Super Vargas, né, o Jordel. E vamos aguardar a Paola. Vamos ver onde é que ela está. Vou mandar uma mensagem aqui para ela, para que ela possa entrar no meu... Já está lá. Então já está aqui. A Paola já está ali. Vou chamar a Paola, estou acenando para ela. E ao mesmo tempo vou convidá-la para que ela possa compor a linha da live aqui, dessa noite de hoje, dia 23 de julho de 2020. Pode parecer incrível, mas já estamos no dia 23 de julho de 2020, certo, Paola? Bem-vinda. Tudo bem, querido? Tudo bem. Só antes da gente iniciar, né? Estamos aqui nos bastidores, né? Você me falou que você já participou de 1000 lives, é isso? Essa é a 1001? Mentira! Mentira! Você é o primeiro. Todo mundo sabe que eu vou Sério? adiando. Olha a honra, hein? Você conseguiu me Olha pegar. Só. Então, olha só. Tu sabe fazer o print de... Sabe fazer o print de tela, não sabe? Então, se você quiser, já dá um print da sua tela aí. Dá um print da tela. Foi lá? Foi. Legal. Aí os coraçõezinhos vão subindo. Eu também vou dar o meu print aqui. E ao longo da live a gente faz mais 1 ou 2 ou 3 prints, né? Então, Paula, satisfação enorme estar contigo aí, né? Na realidade... E do pessoal da Serra. Nossa, que saudade. Com certeza, com certeza. Na realidade, para quem não está conseguindo ler aqui, eu hoje vim especialmente com essa camisa aqui, de Alice no País das Maravilhas. Tá vendo aqui? Ó? Vou baixar aqui. Olha lá, tem a Alice ali. E vou te explicar por quê. Ela diz aqui, somos todos loucos aqui, né? A galera está no mundo de Alice aí, no País das Maravilhas. E realmente nós estamos vivendo um momento único para todos, né? Na história da humanidade. Realmente, a gente tem conversado com muita gente e as coisas não são mais como eram antigamente, talvez não retornem a ser como a gente imaginava que sempre fosse, né, Paola? Então, o tema da nossa live aí, você é uma pessoa que tem um grande conhecimento. Vou te apresentar aqui, olha, para quem não conhece, esse vídeo vai ficar gravado lá no nosso IGTV, depois também vai para o YouTube. A gente costuma brincar, né, que Jesus falava para Dimas, o bom ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sérgio Taldo diz, ainda hoje estarás comigo no IGTV e no YouTube. Né? Então, é legal. E a gente tem que fazer rápido, né, porque eu perdi uma live, 1 ou 2 lives só, né, mas normalmente isso não acontece. E Paola, né, é Baroncini ou Barontini? Ou é Paula Barontini ou é Paola Baroncini, Sérgio. Então aqui no Brasil é Paola Baroncini, né? Acabou ficando Paola Baroncini. Então, para quem não te conhece aí, Paola, mas e quem já te conhece também, vale frisar, você é mentora, consultora, coach e trainer
da Baroncini Consultoria. Né? Então, hoje nós estamos vivendo aí, Giovana chegando também, acho que a família inteira está em peso aí. Família italiana vem todo mundo, né? Muita gente, muita gente. Igual na live que nós fizemos no sábado com a Camila Marotti, né? Incrível ver a família inteira presente, a Camila de Petrópolis, ela participou do The Voice. Então isso é muito legal. O Marotti, eu acho que é italiano também. Ela é italiana. E normalmente a família italiana vem todo mundo. Então, Paola, eu vou deixar com que você se apresente, né, inicialmente. A Sheila também chegando. Boa noite, Sheila. A gente vai ter um bate-papo bem descontraído, como eu te falei, a live, a ideia não é fazer nenhuma inquirição, não é botar ninguém contra a parede, estilo Rede Globo, né? O cara é político, vai lá e fala, e você fez, o que roubou, nada disso. A gente está trazendo conteúdo relevante, né? A ideia é construir um trabalho bem interessante, inclusive estava falando com a Nathalie agora há pouco, ela é russa, né? Na realidade, da Croácia. Ela é russa, ela fotografou o nosso segundo evento na Boêmia, então ela tem uma história de empreendedorismo muito legal também, uma pessoa que eu, né, sou muito contente, feliz de tê-la como amigo, e a gente está vendo em todos os lugares, em todas as áreas, né, esse trabalho aí de empreendedorismo, e cada vez mais a questão remota, né? Então, antes de falar especificamente desse teu tema, né, você fica à vontade, a gente vai conversar aqui, um bate-papo super amigo, como se a gente estivesse tomando um café em casa. Eu queria que você falasse um pouco de você, né, o que te moveu, o que te move até hoje, um pouco da sua experiência, né, que construiu a Paola que nós conhecemos hoje e o que vai ser, né, daqui para frente. Eu vou por etapas, né? Primeiro eu vou me apresentar, como você falou. Sou Paola Baroncini, profissionalmente Paola Baroncini, para a família Paula, né? Família italiana fala Paula, mas para os amigos e profissionalmente eu sou Paola. Tenho uma carreira como executiva de grandes corporações, você sabe um pouco a minha história, mas para quem não sabe, né? Trabalhei por mais de 25 anos em grandes corporações e depois acabei tendo oportunidade, foi a única vez que eu não planejei na minha carreira, me tornei consultora, né? Por uma demanda de clientes, acabei me tornando consultora e de consultora mentora. E também por demanda de clientes, acabei fazendo a certificação de coach. Porque os clientes me pediam para fazer coach e eu dizia que eu não podia porque eu não era certificada. Eu sempre fui muito correta. Eu acabei fazendo certificação em coach também, então eu tenho o trabalho hoje atuando como consultora, mentora e coach de carreira, focado no profissional, desenvolvimento e realização profissional. A parte de trainer, Sérgio, foi um outro talento, né? Como instrutor, um talento que eu descobri também por acaso. Foi bem interessante essa história. Quando eu trabalhava na Interlig, que foi a última empresa em que eu trabalhei em termos corporativos, eu fiz uma parceria, né, com um fornecedor que desenvolveu os meus clientes, do ponto de vista de treinamento comportamental. E quando eu saí da Interlig, esse fornecedor me convidou para dar treinamentos. E para grandes corporações que eles tinham conta aqui no Brasil. E eu me surpreendi com um convite. Eu falei, mas eu não sou instrutora, não trabalhei com educação, eu achava, né, isso muitos anos atrás, 20 e tantos anos atrás. E ele falou, não, mas eu também sou um ex-executivo, ex-diretor de empresas e o nosso foco é esse. E aí eu dei o primeiro treinamento, dei o segundo, dei o terceiro e não parei mais. E assim, é uma grande paixão, né? Eu sou uma eterna curiosa, eu adoro aprender. Eu vou morrer aprendendo, né? Isso é uma das minhas características desde pequena. Sérgio, eu acho que eu não saí da fase do porquê. Tudo para mim é o porquê. Eu estou sempre querendo buscar a razão, motivo, aprendizados distintos, né? Em vários assuntos diferentes. Então, eu sou uma eterna curiosa e, além de gostar muito de aprender, eu gosto muito de ensinar também. Então, foi assim, um match perfeito. E aí, concluiu aí esse meu perfil de consultora, mentora, coach e trainer. Né, que eu tenho hoje. Que bacana, que bacana. Então, Paola, comentei sobre a questão da camisa aqui, né? Porque só a gente realmente sendo muito louco hoje, no mundo moderno aí, para você poder fazer alguma coisa e ir à frente. Né? Eu comecei a falar, mas o HD vai processando aqui. Eu estou, inclusive, com a ideia de escrever um livro, né? Talvez até o fim do ano, explicando, mostrando um pouco dessa experiência, entendeu? Na pandemia, das lives, dos eventos que a gente participou, e tipo assim, e o que as pessoas realmente estão precisando. As pessoas estão precisando, tá falando com a Nathalie, de algo que realmente estruture, de algo que realmente impulsione, tá? E aí a gente tem
talentos para todos os lados, né? Então, a nossa live aqui é de número 36, né? Acho que eu perdi duas aí, seria de número 38. Então, eu me lembro a primeira live que eu fiz, né? Aí você toda com dúvida, como é que vai ser a live, como é que eu vou falar? Eu me lembro no início, as dificuldades, mas na realidade não foram dificuldades, é o uso da ferramenta, é você se olhar na tela, é você, de repente, né, organizar uma pautazinha, você, né, fazer uma estrutura. Né, amanhã vai ter uma live importante também com o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Pancera. No sábado vai ter uma live diretamente do interior de São Paulo. Né, 2 pessoas estão lá no nosso grupo, né, que trabalham uma parte de marketing. Então, o que a gente está percebendo? Um grande movimento gerado por essa pandemia. Né, um grande movimento assim, de transformação. Ou você se transforma ou você é transformado. Né, então, a gente está... esses dias eu estava te ligando, tem mais ou menos um mês, né? Estávamos conversando sobre a questão do comércio, do emprego, das coisas que não prosperam. Petrópolis está com as portas fechadas, poucas pessoas entram aqui. Então, tipo assim, não está aberto o turismo sentiu pra caramba, a gastronomia perdeu mais de 1000 empregos, Rua Tereza está com algumas lojas fechadas. Então, o que acontece? A pandemia veio exatamente para isso. E aí entra essa questão do trabalho remoto, do uso da tecnologia, né? Antes de falar sobre isso, como é que você se interessou a trabalhar com essa questão da consultoria, né? Como é que você chegou à questão do coach, do trainer, né? Até a gente chegar na questão da equipe remota? Não, na verdade, eu falei um pouquinho, né, que a consultoria foi algo que eu não planejei e que aconteceu espontaneamente quando eu saí dessa minha última posição como executiva. No dia seguinte, eu estava sendo demandada pelos clientes para que eu continuasse o trabalho que eu fazia como consultora, que eu fazia dentro da empresa. Então, foi algo, e o Rio de Janeiro já nem estava mais naquele boom, né, de empresa, muitas empresas já tinham partido ou para o Sul, para São Paulo, então as grandes corporações, em termos de números, já estavam bastante reduzidas. E aí foi algo que eu não planejei, mas na verdade foi uma continuação do trabalho que eu fazia de dentro da empresa. Então eu comecei a atuar como consultora. E assim, a partir do coach, foi uma demanda também dos clientes, que começava quando eu dava treinamento, alguns para grandes corporações, viajei o Brasil todo dando treinamento, e alguns diretores executivos, quando eu dava treinamento de liderança e tal, me pediam nos cafés, nos intervalos, poxa, você está precisando de uma mentora, estou precisando de uma coach, você não quer ser minha coach, você faz online, isso muitos anos atrás, tipo, mais de 20 anos atrás. E eu dizia, mas eu posso ser sua coach, porque eu não sou formada em coach. Então eu tinha essa preocupação, né? Que muitos dizem que é besteira, mas eu sou assim, é o meu jeito. E aí eu acabei fazendo a certificação em coach. E aí, Sérgio, falando um pouquinho desse momento que a gente vive, é interessante, porque isso que você falou, eu acho que você tem muito conteúdo para, sem dúvida nenhuma, lançar um livro até o final do ano, né, com essas lives e com tudo que está acontecendo ao nosso redor. E eu tenho tido um movimento, exatamente, eu tenho tido um movimento, e aí vai uma sugestão, você pode fazer esse livro com colaboração, cada capítulo, alguém está falando. Isso aí é um projeto que eu teria para o ano que vem, a gente pode até pensar e desenvolver isso junto, eu também te ajudar com algumas indicações. Legal. Mas aí Petrópolis tem vamos. Também. Cada um escreve um capítulo e faz um esquema bacana. Mas aí voltando... Você bota um mini exército aí, rapidinho você tem 30 capítulos escritos. Cada um capítulo, o livro, 2, 3 meses está lançado. Isso. A questão do coach, eu tenho tido uma procura bastante intensa de profissionais, porque esse momento de quarentena é um momento de isolamento, né? É um momento de você voltar para dentro, né? De si e refletir sobre as coisas da vida, né? Sobre, né, por que isso está acontecendo, como que vai ser depois que isso tudo acabar, o que eu estou fazendo na minha vida, repensar valores, repensar qualidade de vida. E isso está diretamente ligado ao coach, né? Um trabalho profissional de vida. Por quê? No meu caso, que é o coach, muita gente faz coach de vida e também busca, né, coach de vida. Isso. Mas no meu caso é para realização profissional. Então eu tenho muitas pessoas que ou tiveram a carga horária reduzida, ou foram dispensadas, ou até se mantêm empregadas, mas estão insatisfeitas, estão refletindo, porque nesse momento de pandemia não estão tendo acolhimento ou a receptividade que esperavam das empresas. Então estão repensando em que os seus valores não têm conexão com os valores da empresa. E elas estão se dando conta agora, ou não se davam conta antes, mas estavam numa zona de conforto e não se mexiam. E agora, com essa sacudida que o mercado
trouxe com a pandemia é um momento de agir. Eu falo assim, que o mercado pode estar em stand-by, mas nós, todos profissionais, temos que estar no modo forward. Nós temos que seguir em frente, nós temos que nos mobilizar, nos movimentar, e aí eu falo do ponto de vista da carreira, sermos protagonistas da nossa história, da nossa carreira. Qual é a vida que a gente quer para a gente? E aí a gente fala um pouquinho também, nesse momento eu não posso deixar de citar, a geração Z. Eu tenho aí um monte de sobrinhas, filhas, todo mundo da geração Z, que é uma geração em que esses jovens estão extremamente apressados, tipo assim, querem, a gente brinca, né? Os mais velhos chega e quer sentar na janela logo. Mas é assim, é cultura, são os nativos digitais. Então, assim, esse pessoal, mais do que nunca, quer ser feliz. Eu não lembro o nome da consultoria que fez uma pesquisa com as 150 principais, melhores, né? Não principais, as 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Tem aquele ranking anual, né, que é lançado na revista. Sim. Dessas 150 principais ou melhores empresas para se trabalhar, uma das questões foi qual é o motivo de retenção, né? Por que você se mantém nesta empresa? O primeiro dos 5 aspectos, o primeiro aspecto é desenvolvimento. Está em linha com a geração Z. Eu quero crescer, desenvolver. Eu estou aqui, eu estou entrando nessa empresa porque eu tenho perspectivas de crescer, de aprender. O segundo é qualidade de vida. O terceiro é o match cultural, ou seja, os meus valores com os valores da empresa. O quarto é remuneração. E o quinto é estabilidade. Coisa que na minha época e na sua época, eu já sou um pouco fora da curva, porque eu nunca me preocupei com estabilidade, né? Eu fiquei em torno de 6 anos em cada organização dessas que eu nem citei, mas enfim. Mas, em geral, meu marido ficou 18 anos numa empresa. Então, assim, a nossa geração, ela, de certa forma, primava, gostava da estabilidade. O mundo mudou radicalmente, né? E agora, as relações de trabalho com a pandemia, Sérgio, mudaram radicalmente também. Porque você foi obrigada, tendo ou não um avanço tecnológico, né, uma digitalização dos seus processos, uso de plataformas digitais ou não, você foi obrigado a ter, a empresa, né, que eu digo, você foi obrigado a ter. Sim. E a partir deste momento, uns estavam mais atrasados nesse aspecto, outros já usavam isso, as grandes corporações já usavam, como eu, que trabalhei com equipes remotas, já utilizava esse tipo de... Era o Skype na época que a gente usava, né? Hoje em dia tem 500 mais ferramentas, então hoje em dia a gente tem um arsenal tecnológico que facilita isso. E o que isso traz para as relações de trabalho? Aquelas pessoas que estão empregadas, ok. Estão empregadas, estão felizes, continuam. Mas e aquelas que estão insatisfeitas, ou aquelas que estão desempregadas, ou mal empregadas? O que elas podem fazer com essa situação? Isso é uma oportunidade. A crise trouxe a oportunidade da reinvenção dessas relações de trabalho. Então, se hoje eu estou part-time, ou se hoje eu estou desempregado, eu posso me cadastrar em 500 plataformas gratuitamente, prestar serviço não só para a minha cidade, não só para o meu país, mas para qualquer país do mundo, né? Ganhando até em euro e dólar. Então, eu posso ter vários empregadores, né? Essa é uma das coisas que eu vejo como uma tendência, né, que veio para ficar, essa flexibilização das relações em que o profissional ele não vai ter só um empregador. E essa geração Z vai querer isso mesmo. Que vai ser o grosso da mão de obra no futuro. Ela vai querer ter vários empregadores. Né? Só falando em geração Z, não sei se você chegou a pegar, eu sempre compartilho esse livro aqui, olha. Não sei se você conhece. Esse livro aqui, eu tenho ele no Kindle, em inglês, mas ele impresso, ele é em português, tá vendo? Fala da geração Y. Porque as crianças ou os jovens super conectados de hoje estão crescendo menos rebeldes, tem que se ver a questão da rebeldia, o que é ser rebelde, mais tolerante, qual é a ideia de tolerância, o que é ser tolerante, menos feliz, o que é felicidade, e completamente despreparado para a idade adulta. É o que você falou. Abriu a janela, o cara já está lá na janela. Mas por que ele está na janela? Ele não sabe. Então, essa americana, a Jane M. Twenge, ela tem um trabalho muito legal, tem até o prefácio do Luiz Felipe Pondé. Por acaso, esse livro está aqui na mesa, porque nós vamos participar de um webinário no sábado, com a FIP aqui, e o tema vai ser a questão dos adolescentes, né, nessa era digital em quarentena. O que eles estão fazendo, como é que vai fazer. Então, a gente vai tratar um pouco dessa geração aqui, né, e tem um texto básico
né, que uma psicóloga aqui de Petrópolis vai usar como referência. Então, tá todo mundo em casa, tá todo mundo em quarentena, mas a gente tem gerações, geração X, geração Y, geração Z, né? Aí você tem primeiramente saber com quem você tá tratando no caso, né? E no caso dessa geração que você comentou, é muito mais acelerado ainda. Então, o uso dos meios digitais fica uma coisa louca. Então, como controlar isso? E aí é essa ideia, né, da gente trazer aqui, né, um pouco dessa sua experiência, né, nessa parte de trabalho remoto, né, e o que cada um pode fazer. Lembrando, Paola, antes de você continuar, né, temos aí o Luiz Fernando Pessoa, tem alguns amigos aqui de Petrópolis, tem gente de Juiz de Fora, acho que tem um amigo meu de Portugal que está acompanhando a live também, tem pessoas de Teresópolis, né, tem a tua turma toda aí que deve estar no Rio de Janeiro. Então, esse é um tema muito importante, né? Então, o Covid veio e modificou a nossa vida. E aí nós tivemos uma potencialização, um aumento, né, estrondoso aí do uso dos meios digitais. E como é que você, pela tua experiência, né, como é que você está hoje desenvolvendo isso? Na verdade, eu como consultora, o que eu tenho feito é orientar os meus clientes, né, do ponto de vista da consultoria e da mentoria. O curso de carreira que eu faço também existe essa orientação, né, como que essas pessoas vão se conectar com as oportunidades, com as novas oportunidades, além de trabalhar, né, valores, missão, etc. Mas, assim, como que elas vão trabalhar, como que elas vão se disponibilizar, né, trabalhar a empregabilidade delas no mercado tão volátil, mas, ao mesmo tempo, tão fluido, né? Então, utilizar as ferramentas devidas de conexão para que elas se façam presentes, né, em termos de cadastro em plataformas, em termos de formas de fazer entrevistas online, gravar CVs em vídeo, enfim, tem uma infinidade de opções. Mas a questão das equipes remotas, o que eu recomendo, quer dizer, são vários pontos, né, são vários aspectos. Um deles é lembrar que os gestores, os líderes, também são humanos. Então, quando eu falo com os gestores, eu digo assim, é um momento de tirar a máscara. É um momento de você se mostrar humano, verdadeiro. E não tentar ser o chefe, o gestor, aquele que tem todas as respostas. Porque ninguém tem todas as respostas, né? Então, mostrar essa vulnerabilidade, eu acho que é fundamental para aproximar a equipe e também dividir um pouco esse peso, essa responsabilidade. Ao mesmo tempo que o gestor, o líder, ele deve acolher, deve manter uma comunicação muito ativa, muito frequente com as suas equipes, remotamente, mais do que seria presencialmente, ele deve entender, esse acolhimento é importante, mas ele deve também se colocar, não é se colocar frágil, de alguma forma assim, mas se colocar, trabalhar escutativa, sabe, Sérgio? É dizer o seguinte, eu não tenho todas as respostas, eu sou todos ouvidos, se você tem um problema, vamos trabalhar junto, vamos conversar junto, e vamos conversar com a equipe, para ver se alguém pode ajudar com insights criativos, inovadores, para trazer a resposta que a gente precisa. E aí, uma das coisas que são fundamentais nesse momento de crise, de pandemia, é entender que a empresa, para ela continuar faturando, para ela sobreviver nesse momento, ela tem que se valer da inovação. E a inovação só vai acontecer se as pessoas tiverem a informação que elas precisam ter sobre o momento da empresa, né, as dificuldades que a empresa está atravessando, de uma forma muito transparente, sem nenhum tipo de jogo, né, de esconder as verdades, então de forma transparente. Quais são os problemas que elas estão enfrentando, quais são as soluções que ela está vislumbrando, se ela tem as soluções, se ela não tem, buscar junto a essas equipes, esse time, a troca, né, porque muitas vezes quem está lá, vou chamar de chão de fábrica, né, também já trabalhei em indústria, então, chão de fábrica tem que ter a resposta, que está lá com a mão na máquina, tem que ter a resposta, né? Não é o cara que está no escritório. Então, isso é muito importante. Então, ter transparência, respeito neste momento de dor, porque tem muita gente com familiares doentes, tem muita gente passando necessidades, né? Ou familiares passando algum tipo de sofrimento, de aperto. Então, o gestor ele tem que ser muito mais humano com H do que qualquer outra coisa, né? Nesse momento aí, que eu vejo. Aí, Paola, vem a... Até aqui tudo tranquilo, né? Eu te falei que ia ser bem tranquilo.
Até aqui tudo bem, numa boa. Então, você tá fazendo a sua live 1001, te falei, ó, tu fez 1000, a 1001 vai ser tranquila, né, numa boa. Aí Paola, aí vem exatamente uma questão que é muito debatida, tem muitos livros, né, N livros aí, o conceito de liderança. Né? O que na realidade seria liderança, e principalmente agora, né, você já abriu um pouco aí a caixa de Pandora, né? A questão da liderança nessa época pós-Covid, nesse momento que a gente está vivendo. O que seria as características básicas, né, de um líder e como esse líder deve conduzir, né, a sua equipe? Porque você tem liderança, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, liderança na queda da Bolsa em 29, liderança na Segunda Guerra Mundial, entendeu? Então tem líderes e líderes. Né? O que seria hoje o conceito de liderança aceitável com essa era líquida aí, fluida, moderna, né, e digital que a gente está passando aí? Eu acho que uma das primeiras coisas que o líder tem que inspirar, ele tem que inspirar confiança. E neste momento de crise, de pandemia, porque nós estamos passando, não é uma crise de uma guerra, é uma crise que é o vírus transparente, que a gente já sabe, de doença. Então, muitos funcionários têm medo de pegar doença, medo de morrer. Então, tem a questão do fator psicológico muito forte, né? É uma das piores crises realmente que a humanidade já passou, dentro dessa da peste, das grandes guerras, enfim. Então, a confiança, ele ser ao mesmo tempo que ele mostra que ele não tem todas as respostas, para o business, para o negócio, ele mostra que ele tem 2 ombros para colher, entendeu? Através da internet, obviamente, né? E que ele está disposto a ouvir, seja uma questão profissional, mas principalmente a pessoal. Muitas empresas, sendo grandes empresas, elas oferecem uma série de suportes, que tem uma estrutura de RH já montado, então oferece suporte psicológico, etc. Mas vamos falar daquelas empresas que não têm tantos recursos, né? Que não têm tanta estrutura. Então, o gestor, que às vezes é o dono, né? Às vezes é o dono que é o gestor, às vezes tem um gerente que está abaixo do dono, que é o gestor, que é quem lida com aquelas pessoas, ele precisa inspirar confiança. E a confiança, ela vem através de passar uma segurança de que tudo que está acontecendo está sendo passado de forma verdadeira, transparente, e que tudo que está sendo recebido em termos de informação não vai ter nenhum tipo de penalidade. Digamos que um funcionário diga que está em depressão ou está com problema em casa, doméstico, alguma coisa. Isso não vai depor contra ele, ao contrário. O gestor, a equipe, ela pode, ao contrário, desafogar esse funcionário, buscar dividir essas atividades que são do funcionário hoje e distribuir entre os seus colegas, ou o próprio gestor assumir naquele momento de dor, de repente, com aquela... Enfim, é o acolhimento, é a confiança, é passar a segurança de que estão todos sendo apoiados mutuamente. Né? O gestor não é dono de ninguém, nem tem a certeza de nada nesse mundo incerto. Mas ele, dentro das possibilidades dele, dentro da autonomia dele, fazer o melhor que ele pode pelas equipes, né? Pelo time. Maravilha. Olha, estamos aqui há aproximadamente meia hora, né, da nossa live. Né? Quem ainda não fez o print de tela pode fazer e depois compartilha nas redes sociais, a gente sempre pede, né, que isso aí gera engajamento, né, comentários, o assunto da live termina no final da live, mas o vídeo continua e a gente não encerra, né, não bota um ponto final. E marquem a gente lá, @SérgioTaldo, @PaolaBaroncini e né, Baroncini Consultoria. Então quem não fez... Não sei se você chegou a fazer o print com a caneca aí. Pode fazer, Paola. Com a caneca também. Sobe mais a caneca, Sérgio. Sobe um pouquinho a caneca. Agora depois. Pronto. Tranquilo. Isso. E aí compartilhem, porque isso aí vai estar disponível, né, nas redes sociais e o tema não se esgota. Então estamos falando aqui hoje com Paola Baroncini, né, na live das 18, sobre liderança de equipes remotas. Né? Tempo de tomar um café. Eu estou tomando um chá aqui nesse momento. Tá frio aí em Petrópolis, Sérgio? Tá um pouquinho frio, né? Fiz um chazinho aqui para tomar na caneca, porque na live anterior eu fui só de café, então tem que tomar cuidado também com o café. Então, Paula, falando de liderança, né, o que você, no caso, faz, né, na realidade, na prática, descendo um pouco mais aqui, como Alice, né, para trabalhar essa questão dessa liderança com as equipes, né? Digamos, você tem um trabalho, você tem uma empresa que você está prestando
assistência, né? Como é que é isso na prática? Você não está tendo contato físico hoje, né? Porque normalmente quando você tem contato físico, a gente vai na empresa, vai ao evento, faz uma reunião, vem na cidade, agora não dá, é tudo online, está sendo tudo feito online. Tudo online e é bem interessante, né? Porque eu tenho algumas empresas que os donos estão remotos e algumas pessoas das equipes estão presenciais, estão trabalhando no dia a dia. E aí uma das coisas que só lembrando, só sem querer te cortar, mas cortando, as pessoas que estão na live podem fazer perguntas também, que a gente vai colocando as perguntas na medida que a gente vai conversando, ok? Não vai deixar para fazer nos 5 minutos finais, tá? Boa, então vamos lá. O que acontece? Esses clientes que não estavam menores, que não estavam acostumados a trabalhar com tecnologia de forma remota, a primeira coisa que eu fiz foi mostrar que existem ferramentas que eles podem utilizar. E aí criar um método, um procedimento, né, uma metodologia para que eles não perdessem a comunicação. Porque uma coisa é você estar no dia a dia falando, e outra coisa é você estar em casa e de vez em quando o telefone tocar e você só quando eles precisam, você... Sim. E aí eu falei, vocês têm que ser proativos, vocês têm que estar presentes no início, diariamente, porque no início é o que foi mais puxado para todo mundo, que era tudo num ponto de interrogação, todo mundo achando que sair de casa ia morrer, né? Ninguém sabia direito como é que... Até hoje, exatamente. Muita dúvida, né? Até hoje, a incerteza era maior, o desconhecimento era maior. E dá-lhe álcool gel, né? Banho de álcool gel e máscara, e, pelo amor de Deus, né? E dá-lhe álcool gel. Eu usava álcool gel na bolsa, então para mim já não foi muita novidade. Álcool gel, lenço de papel, eu sempre tive na bolsa, mas agora o tempo todo, como agora... Tem que tomar cuidado para tem que tomar cuidado para não ficar ressecado também, que tanto álcool gel também acaba ressecando. Isso faz diferença. Mas, Sérgio, a ideia sempre foi colocar para eles a fundamental importância deles estarem sempre, diariamente, falando com seus funcionários. Então, assim, marcar, nem que seja 15 minutinhos de manhã, para saber como foi o dia anterior, que tipo de problema aconteceu, como foi resolvido, se precisa de ajuda e o que ele pretende fazer naquele dia. Isso bem no início foi necessário, porque as pessoas ficaram completamente... todo mundo, né? Os gestores, colaboradores, ficou todo mundo muito confuso, sem saber como que ia ser. Muitas pessoas não tinham a internet ou a conectividade ideal dentro de casa, boa, né? Isso aí. Humilde. Então, uma das coisas que eu falei, olha, você não vai conseguir trabalhar com o seu funcionário se você não ajudar ele com uma internet adequada. Você não vai poder cobrar nada dele. Haja o WhatsApp. Exatamente. O WhatsApp é a história que perde, você tem que ter registro, você tem que, enfim. E aí, isso tudo foi bem lá no início, né, Sérgio? Lá para março. Agora as coisas já, graças a Deus, já entraram numa rotina. Então, o que eles fazem reuniões, que eu já indicava isso semanalmente, reunião que eu chamo de executiva, né? O gestor fazer o cascade com as suas equipes e por aí vai. Só que agora, essa reunião não é só semanal, tem a reunião que é diária, é um checkpointzinho, né? Todo dia de manhã. E, evidentemente, as reuniões exteriores executivas entre os gestores, ela continua acontecendo. Mas existe uma flexibilidade maior em função da realidade doméstica de cada um. Então, uma das coisas que eu falei para um cliente eu pude conseguir isso é o quê? Não exija cumprir horário. Não exija, você trabalha 9 às 6, marca ponto na empresa, vai marcar ponto, você tem que estar disponível para mim na sua casa de 9 às 6. Aí, dependendo da situação, se aquilo não era viável e se não era necessário, para que insistir nesse ponto, né? Então, eu dizia, esse tipo de trabalho, ele pode ser feito até de noite. O que importa é o resultado que vai ser entregue. Então, alinha a atividade e o prazo. E entrega, delega. Agora, se a pessoa de manhã resolve cuidar da casa, dos filhos que estão em casa, né? Que tem gente que tem filho pequeno, e à tarde e à noite trabalhar, qual é o problema disso? Então, eu comecei a quebrar uma série de paradigmas de pessoas que têm uma visão mais tradicional, aquela coisa mais redondinha, quadradinha, na verdade, né? Então, isso foi mudando ao longo de março, abril, maio, e aí eles começaram a ver quão positivo estava sendo essa mudança, deixando o próprio colaborador gerir o tempo dele. Contanto que ele entregue no prazo e na qualidade, qual é o problema? A única exigência é que eles precisavam se falar
diariamente por 15 minutos, que seja, ou meia hora, para fazer exatamente. então, esse horário era sagrado. Agora, o resto, se ele vai almoçar às 4 da tarde, se não vai tomar café da manhã, enfim, não interessa. O mundo mudou mesmo com a pandemia. Então, a gente tem que se adaptar. Essa questão da não localidade, né, da questão da mobilidade, você está com os martes, às vezes você está no próprio posto de gasolina, responde um WhatsApp importante, manda um e-mail, chega em casa, organiza, tem um rendimento melhor à noite, vira à noite, é o que você falou, trabalhar por objetivo. Né? Então, isso é muito importante. Então, esses paradigmas estão sendo quebrados. Isso, e por isso que eu falei da mudança, no caso dos vários empregadores, que a gente chama da gig economy, né? Que são essas relações diferentes e mais flexíveis, em que o profissional hoje, se ele não é CLT, ou se ele deixou de ser CLT, ele tem a oportunidade de ter vários empregadores. Então, é ele que vai definir para quem ele vai trabalhar, quando ele vai trabalhar, como ele vai trabalhar e quanto ele vai cobrar. Nos Estados Unidos já tem um percentual muito grande desses, vamos chamar de freelancers, né? Que são pessoas que prestam serviço para N empresas, principalmente essa área de tecnologia, de marketing digital, de projetos. São áreas enfim, inteligência artificial, são áreas que permitem esse tipo de trabalho remoto, global. Agora, é interessante, eu estava pensando outro dia nisso. A gente mudou, não sei se você percebeu isso, Sérgio. A globalização, que até a gente falava tanto da globalização, agora a gente está voltando para a localidade, para o regional. Localidade, isso. Em termos de consumo, né? A gente está querendo priorizar a nossa cidade, o nosso bairro, para poder fazer a economia girar e a gente ter onde frequentar quando acabar a pandemia. Mas, do ponto de vista de trabalho, nunca foi tão global quanto agora, porque a tecnologia, quem não tinha passou a ter, porque foi obrigado a ter, porque senão vai ficar à margem do mercado. E a tecnologia possibilitou o alcance de pessoas que antes não tinham esse alcance global, né? Não atingiam empregos, oportunidades globalmente. Então tem esse contraponto, quer dizer, ao mesmo tempo que reduziu para o regional o consumo, do ponto de vista de prestar serviço, não consumo, mas prestar serviço, isso foi ampliado, né? Numa escala maior, né? Não tenha dúvida. E aí, Paula, você tem assim, alguns cases de sucesso, né? Algumas referências que você pode deixar como... E também alguns cases até de fracasso, né? Porque, de repente, alguns exemplos, né? Acho que foi até você que postou recentemente o caso de um presidente americano, né? Que fracassou. Acho que está no teu Instagram. Não sei se eu vi isso lá. Fracassou não sei quantas vezes e aos 60 e tantos anos de idade... É que o cara realmente pontuou, é um péssimo presidente. Não. Então, tipo assim, a gente muitas vezes, a nossa sociedade, zela ou apenas dá o troféu àquele cara que tem sucesso em tudo, mas o próprio fracasso, né, e o próprio levantar-se, o próprio refazer, o próprio reconstruir, você vai remodelando, vai fazendo até chegar ao ótimo, né? Você tem, assim, alguns exemplos que você pode deixar? Sim, claro. Uma das coisas, só pontuando aí o que você falou, Sérgio, acho que foi o Steve Jobs que falou que todo mundo tinha que ser demitido pelo menos uma vez na vida, né? Passar por essa experiência. Então, assim, a vida ela é feita de erros e acertos. E a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, né? Exato. Então, para a gente crescer como pessoa e como profissional, a gente vai encontrar pedras no caminho, né? E a gente vai ter que usar a inteligência emocional e também o QI, né? Para poder vencer. Abraham Lincoln, ó. A Samara tá dando aqui a dica. Isso é mesmo. Abraham Lincoln. Acho que isso tá lá no teu Instagram. Eu vou até depois dar um repost e marco você lá, porque eu achei muito legal essa postagem, porque a gente precisa aprender com os erros também, né? Você não sabe da história do dono da Alibaba, não sei pronunciar o nome dele? Que ele foi rejeitado quantas vezes? O Jack Ma. Ele foi rejeitado quantas vezes em Harvard? Acho que foram 5 ou 6. Ele foi rejeitado. E tem um depoimento dele dizendo cada não que ele recebia, mais força ele tinha de continuar. Isso. Não é fácil, mas você tem que ser guerreiro, né? Ainda mais no mundo de hoje, se você não insistir no que você acredita. Eu coloquei uma matéria hoje, apenas um parênteses, eu botei lá, tá no meu Instagram,
da E-Commerce Brasil. Diversos empreendimentos relevantes para o comércio asiático foram fortemente abalados pelo coronavírus e estão aproveitando a ajuda da gigante Alibaba para se firmarem no mercado digital. Então é até uma referência, quem quiser acessar, está lá no meu LinkedIn também, está no Facebook, essa matéria do Alibaba. E o cara realmente foi negado não sei quantas vezes. O próprio da Amazon, né, o Jeff Bezos, não deve ter sido o início do Jeff Bezos foi muito difícil também, não foi um mar de rosas. O Walt Disney teve tantas e tantas dificuldades no início, até construir a Disneylândia, né, e começar a despontar com os personagens. Então, essa questão hoje de equipe remota. O autor do Homem-Aranha, você já viu também aquele vídeo dele? Sim. Fantástico. O cara dizia, fantástico. Que isso? Uma criança vestida de não sei o quê, e ele insistiu e se tornou um enorme e criou o sucesso. Homem-Aranha. Um dos maiores sucessos. É isso mesmo, é isso aí. São vários casos, né? A gente tem vários cases de sucesso no mundo todo, né? Então, um case que eu posso comentar, eu digo sempre que foi o maior projeto da minha vida, em que eu trabalhei com equipes espalhadas pelos 3 continentes, e eu era muito nova, eu tinha 20... Deixa eu ver aqui, peraí, só fazer uma conta. 24 anos. Tinha acho que 24... Peraí, Sérgio, estou fazendo as contas, tá? Não, eu tinha 26 anos. 26 anos. Hoje você está com 32, né? Eu estou com 33, a idade de Cristo, né? São mais ou menos a idade de Cristo, 30 e poucos anos. Obrigada, Sérgio. Então, eu estava com 26 anos, era muito nova, e foi um desafio incrível quando eu fui contratada pela L'Oréal para trazer uma nova perna de faturamento para o negócio da empresa no Brasil. A empresa já estava aqui há uns 50 anos, 40 e tantos anos, e ela era só capilar. E eles queriam trazer, no mundo inteiro já existia a linha de cosméticos, e no Brasil não. E eu já era uma assídua consumidora de cosméticos, desde muito nova, né? Sempre era vaidosa. E aí, o que eu fiz? Aceitei o desafio. E esse desafio, eu falo que foi a maior escola da minha vida. Junto à experiência que eu tive na Brahma, como trainee da Brahma, quando o Garantia assumiu, foi a segunda, vamos dizer assim, a maior experiência da minha vida. Em que eu liderei equipes na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, para viabilizar a introdução de um novo segmento no Brasil, no varejo brasileiro, que foi o segmento de cuidado da pele do rosto. Naquela época não existia cremes para o rosto, a não ser os importados. O varejo, na farmácia, no mercado, não tinha nada disso. Era só produto para o corpo, né? Os vidros enormes com cremes para o corpo, de baixíssima qualidade. Então, foi uma quebra de paradigma, construir essa cultura de cuidado da pele do rosto no Brasil, junto aos pontos de venda, junto aos gestores dos pontos de venda, Carrefour, lojas americanas, drogarias, redes grandes de drogarias, enfim. E também um trabalho junto aos dermatologistas para ajudar a divulgar isso, porque os dermatologistas na época eles passavam só fórmula, porque eles não encontravam nada pronto para indicar. Então foi um trabalho, assim, eu digo que foi o maior projeto, foram 2 anos de gestação, né? E essa liderança e essa gestão dessas equipes, né, nos Estados Unidos, na Europa e na América do Sul, para trazer embalagens, produto, a gente olho, né, a parte de tratamento, a parte de limpeza, foi algo nunca antes visto na história da L'Oréal no Brasil. Tá dando uma pequena. Você tá me vendo bem? Que tá dando uma pequena travada aí na sua conexão. Tá me vendo bem? Tô te vendo. Tá. Tô te vendo. Sua conexão tá dando uma pequena travadinha. Sim, sim. A imagem que tá dando uma pequena travadinha. Tá. Então esse foi que nós estamos tremendo, estamos fazendo o Instagram tremer. Então eu digo que foi uma maior oportunidade, né, que eu tive na minha carreira, que trouxe um enorme resultado, inclusive não só para o mercado, obviamente, porque abriu portas no mercado varejista para as outras marcas concorrentes chegarem, porque eu tive o trabalho de formar o mercado, né, tanto ponto de venda quanto os consumidores, para utilizar e comprar esse produto. E aí a concorrência já encontrou o mercado pronto, foi só trazer os produtos deles. Mas a liderança, essa gestão em que me fazia viajar muito, foram 2 anos que eu mal vi na época, o meu marido, eu chegava, trocava uma mala por outra tá e era, nossa, uma loucura. Mas foi uma super experiência e uma super oportunidade de aprendizado, né? De fazer essa gestão de equipes remotas.
E para isso a gente não tinha toda a tecnologia. A gente tinha internet, obviamente, a gente tinha o e-mail, a gente tinha o telefone, mas a gente não tinha tudo isso que a gente tem hoje, né, Sérgio? Sim, sim. Então, por aí, Eu imagino como é que era na época, né? Aquele deu telefone muito certo. StarTAC, aquele cebolão gigante, né? Com aquela antena enorme. Não tinha celular, mas celular É. já existia. Mas assim, deu super certo, né? Todo um Então, cronograma, um planejamento, reuniões diárias, reuniões semanais com todos eles, cada um fazendo a sua parte. Então, o que eu prego hoje para os clientes, né, para as empresas, é a comunicação cada vez mais em sintonia, né, assim, mais próxima uhum, das suas equipes. Equipe remota não necessariamente é fora do Brasil. Quando é fora do Brasil, as empresas grandes já estão acostumadas com isso. Então, estou falando das empresas menores, nacionais, que hoje veem seus funcionários presos, né, pela pandemia, com a quarentena no home office, no teletrabalho. entendi. Olha, é o que eu falei, o pessoal vai deixar para fazer as perguntas faltando 5 minutos, depois eles vão ter que mandar tudo via inbox para nós, que tá parecendo uma aula aqui, né? O pessoal tá... Fala aí, pessoal, podem fazer perguntas. Ou todos entenderam, ou ninguém entendeu nada, mas essa é a ideia realmente, né? É um tema muito atual. E, Paola, o que você imagina assim, de planos para o futuro, né? Não é que a gente queira ter uma bola de cristal, eu tenho perguntado isso para as várias pessoas, né, de várias áreas aí, né? E sua percepção sobre a vida de agora para frente, né? Nós temos aqui mais ou menos uns 10 minutos finais. Eu acho que é o momento adequado, né, para a gente dar esse toque, né? E você como mentora, consultora, coach, trainer, né? Talvez trazer uma coisa que dê uma luz assim, um insight, uma coisa positiva que todos nós estamos precisando hoje. Uma das minhas características é ser muito positiva, né? Sempre fui, né? Como eu falei, curiosa e muito comunicativa, sou muito falante, você sabe, e muito positiva, muito alto astral. Então, assim, eu vejo que as pessoas, nesse momento, elas têm, como eu falei lá no início, aproveitar essa oportunidade para fazer essa viagem interior, né? Repensar a vida que estão levando, do ponto de vista profissional, pessoal, espiritual, emocional, né? Em todas as suas, a gente fala no coach, a gente fala da roda da vida, né? Se algo tiver desajustado, não tiver alinhado com o seu propósito, objetivo de vida, ou se a pessoa não conhece nem qual é o seu objetivo de vida, porque muitas pessoas têm aquele lema, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Bom, a vida vai levando e vai... Então, esse é o momento de parar, né? Esse é o momento de parar e refletir. O que que eu quero, o que que eu vim fazendo com a minha vida, o que que eu quero fazer daqui para frente, o que que eu quero deixar como legado, né? Por que que eu estou aqui? Então, eu acho que buscar ajuda profissional, em alguns casos, né? Evitar, pelo amor de Deus, depressão, burnout, por causa de trabalho, tentar buscar um equilíbrio maior, usando espiritualidade, meditação, qualquer tipo de exercício que consiga fazer você desopilar um pouco da sua rotina intensa de trabalho, porque muito como eu, estou trabalhando muito mais do que antes. Muitas pessoas estão trabalhando muito mais do que antes, porque não só trabalham, mas às vezes tem um trabalho de casa também, às vezes trabalham com filhos. Sim. Então não é só o trabalho. Então as pessoas, a grande maioria está trabalhando muito mais. Então tem um pouco mais, buscar esse equilíbrio, esse propósito da vida. A pessoa que está empregada, se não está feliz, aproveita esse momento, reflete, busca a ajuda de um coach profissional. Se você está com algum problema emocional, de relacionamento, que muitas pessoas em casa estão tendo problemas de relacionamento, com a convivência intensa, busca uma ajuda profissional, psicólogo. Ah, não tem recursos? Hoje em dia as pessoas, muita gente, muitas ofertas gratuitas. E uma coisa muito importante nesse mundo, nesse momento que a gente está vivendo, que eu citei o Lifelong Learning, que é você estar sempre se atualizando, né? Aproveite esse momento de quarentena e busque se atualizar sobre assuntos que você domina ou principalmente aqueles que você desconhece. Exatamente. Porque quanto mais versátil você estiver, quanto mais preparado você estiver, maior a sua empregabilidade, maior a sua mente, o seu cérebro vai criar novas conexões, né? Então você, em termos de Alzheimer, qualquer tipo de problema futuro com a idade, isso vai ser minimizado, porque você vai estar trabalhando, né, seus neurotransmissores, criando novas conexões. Então, assim, pense na qualidade de vida entre esses, que eu chamo da roda da vida, entre todos esses pilares da vida de todos nós,
e tentar ser feliz, buscar esse momento para buscar a felicidade. A felicidade não é o fim, né? Ela é um caminho, né? Você todo dia tem que estar grato e buscar a cada dia agradecer a vida e buscar a cada dia um dia melhor do que o anterior, né? E ser uma pessoa melhor do que você foi ontem, né? E o trabalho no futuro? Como é que você vê? Na realidade, o trabalho no futuro já é hoje, né? O trabalho no futuro... A coisa está assim tão rápida que... o trabalho no futuro eu comentei que são as relações dentro desse conceito da gig economy, são as relações mais leves, as relações, inclusive a própria legislação brasileira está, graças a Deus, né, conseguindo acompanhar essa mudança, né, com a centralidade, trazendo aí novas, parametrizando e registrando, né, essas novas formas de trabalho, né, do teletrabalho, trazendo algumas garantias por um lado e algumas flexibilizações por outro, que são super importantes. Então, o que eu vejo no futuro do trabalho é que você é dono da sua carreira, você é responsável, já era, mas agora mais do que nunca, pelo seu crescimento profissional, pela sua felicidade profissional, e se você não está feliz, busca um caminho com alguma ajuda, né? Você quer ver uma coisa? Apenas para a gente descontrair no finalzinho aqui, né? Ano passado eu tive algumas questões de documentos e tudo de cartório, né? Foi tudo feito pelo cartório. Aí agora a gente está vendo uma outra questão de um outro documento lá. Ele me mandou o endereço do site. Falei, Sérgio, agora é você que faz. Falei, não, mas não é você que faz. Você vê, eu venho aqui, entro no cartório, seleciono a certidão que eu quero, referencio o cartório, imprimo a guia, pago, e aí ele vai lá e trabalha. E ele diz assim, Sérgio, a certidão está aqui. Ou eu vou lá e pego, ou ele me manda digital. De repente, nem no cartório eu vou mais. Então, olha só, como o vetor dos negócios e de tudo está sendo alterado e mudado. Então, essa questão do trabalho, né? Como você falou, quem não foi pego, surpresa, tem os consultores, tem os coaches, os mentores, né, os trainers, e até, de repente, buscar uma orientação, né, psicológica aí, ou de auxílio, para a pessoa poder realmente estar no seu eixo de equilíbrio. A Rosemary de Niterói entrou agora há pouco, agora está entrando a Marta, né? Estamos chegando aos minutos finais, eu vou dar o final aqui, e depois você dá os seus últimos toques aí. Tivemos hoje aqui, né, no dia 26/7, com Paola Baroncini, no tema liderança de equipes remotas, aqui no Contra o Café com Sérgio Taldo, mais uma live, né? Então, Paola, essa live daqui a alguns minutos vai estar no IGTV, né? Quem não conseguiu assistir pode assistir de novo. Vou colocar também no meu YouTube, no Face, e desde já eu te convido para a gente escrever um artigo, né? Eu estou com um lote de artigos aqui, né? Na pilha, né? Mas a gente vai escrever um após o outro, você pode escrever comigo, a gente assina juntos. Isso vai para o LinkedIn também, que eu acho que muita gente pode pegar esse conteúdo e utilizar em bem próprio, né, da sua empresa. E aqueles que ainda não fizeram um print da nossa live, podem printar e depois marquem a gente lá, @Sérgio Taldo, na foto, né, @Paola Baroncini e @Baroncini Consultoria. 2 minutos para você dar o toque de Midas aí. E desde já eu te agradeço muito aí a sua participação. Eu te falei que ia ser tranquilo, né? A gente bate um papo de forma bem agradável, temos um roteiro e a gente gera conteúdo para outros que precisam também, porque hoje é o momento, né, a gente estender um pouco daquilo que a gente conhece para aquele que está realmente em necessidade, né? E terminando aqui, o nosso amigo da Super Vargas aí, né, o Jordel, ainda precisa aprender muito com a Paola. Jordel, nós é que precisamos aprender muito com você. Jordel tem uma parceria Paola, com ele, foi muito boa a parceria, Jordel. Obrigada. Tá contigo aí 1 minuto para a gente poder dar o toque de Midas aí. Eu usei outro dia uma frase que as pessoas gostaram muito. Muitas vezes você perde o que não queria, mas ganha o que nunca imaginou. Você perde o telhado, mas ganha as estrelas. Eu gostei muito dessa frase. Eu acho que esse é o momento da gente ser grato, porque eu sou uma pessoa que sou grata na alegria ou na tristeza, porque tudo tem um porquê. Então, vamos tentar descobrir por que cada um de nós está passando pelo que está passando. E ser grato pelas estrelas, mesmo que o telhado tenha voado. Exatamente, gratidão isso é muito importante. Gratidão pela oportunidade de pela live. Não, espero que você tenha gostado. Né? Foi a sua live 1001. Né? Te falei que você já tinha feito 1000.
né? Você ia fazer mais uma, 1001, tranquilo, né? Então, a ideia é essa. Fica o convite para a gente trabalhar outros temas, outros assuntos em outros momentos, tá? A gente pode fazer outras lives com outros temas, tá? Você é sempre de casa. Vindo a Petrópolis, dá um toque, né? Para a gente tomar um café, mesmo com máscara, à distância, né? E a gente está esperando que realmente as coisas sejam melhores, né? E que a gente consiga superar esse momento tão difícil aí. Né? Então, a todos que estiveram conosco, muito obrigado pela participação, os corações subiram. Na próxima live, eu vou puxar a orelha de todo mundo, cada um vai ter que fazer uma pergunta, né? Que na realidade acabou ficando uma aula, as pessoas ficaram tímidas, não fizeram perguntas. Paola Baroncini, falando sobre liderança de equipes remotas. Mais uma vez, muito obrigado. Uma ótima noite para você. E amanhã tem mais. E lá no grupão, né? Nós estamos sempre juntos, né, Paola? Isso aí, estamos sempre falando, né? Saudades enormes de vocês, tá? Um grande beijo a todos. Você está no Rio de Janeiro, né? Estou no Rio. No meio da mudança, Sérgio. Um caos aqui. Acabei de me mudar, se cuida aí. móvel, tudo aqui, tá tudo confuso. Se cuida aí, que todos fiquem bem, tá bom? Todos nós. Um abração. Obrigada, pessoal, pela presença. Beijo. Um beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.